Bem-vindos ao Mercados às 3, que é um espaço semanal de análise de mercados, onde trago 3 ideias relacionadas com o que se passou na semana anterior. E a primeira ideia que vou-vos trazer aqui tem a ver com a decisão da Reserva Federal Americana em baixar as taxas de juros em 0,25%. Este baixar de taxas de 0,25% era o consenso que os vários analistas previam. No entanto, a mensagem e as projeções de Jerome Powell foram num sentido completamente diferente. Na medida em que o mercado antecipava para o próximo ano 3 cortes num total de 1%, e Jerome Powell vem afirmar que a projeção será agora de apenas 2 cortes num total de 0,5% de corte. E ele vem argumentar que esta alteração tem a ver com uma projeção que a inflação terá valores diferentes. E, portanto, há aqui uma revisão da principal medida da inflação para a Reserva Federal Americana, que é o PCE, em que para 2024 há um aumento da projeção de 2,3 para 2,4 e em relação a 2025 há um aumento de 2,1 para 2,5, um aumento significativo. E em relação ao Core PCE, há um aumento este ano de 2,6 para 2,8 e para o próximo ano um aumento de 2,2 para 2,9. E isto é feito também num contexto em que a projeção da Fed para o GDP é uma projeção em que há uma revisão em alta e também uma baixa de desemprego em termos de projeção, o que também sustenta aqui que há pressões inflacionatórias que têm a ver com o facto da economia americana estar a ter um bom desempenho, em que os riscos da situação das tarifas são acrescentados a essa situação. A reação dos mercados que tinham antecipado um outro tipo de cortes, que são sempre favoráveis ao desenvolvimento económico, foi uma queda muito significativa que chegou a ultrapassar os 3%. E então passamos para o segundo ponto, onde esta semana a Bitcoin atingiu um valor máximo de 108 mil dólares. Isto no dia 17. Tivemos, como referi, no dia 18, a decisão da Reserva Federal Americana, que fez as bolsas caírem, e a Bitcoin teve também um comportamento semelhante em termos de queda, uma queda que chegou aos 15% e chegou praticamente aos 92 mil dólares. Estávamos num momento em que, no dia a seguir à decisão da Fed, sai o dado do Core PCE, que foi um dado que, no fundo, acabou por tranquilizar os mercados, porque foi um dado abaixo do esperado, e no dia anterior Jerome Powell tinha feito uma revisão em alta deste valor, e, portanto, isso veio tranquilizar os mercados e os principais índices americanos recuperaram, e da mesma forma a Bitcoin acabou por recuperar e neste momento está um pouco acima, perto dos 100 mil. É óbvio que isto a Bitcoin, sendo um ativo volátil, vai sempre haver aqui uma variação, quer seja no sentido de upside, quer seja no sentido de downside. O que acaba por ser aqui interessante, é óbvio que isto já era previsto, que, sobretudo no caso da Bitcoin, a volatilidade após atingir valores muito elevados, e há inclusivamente vários analistas que referem que pode haver aqui uma correção que atinja o valor da Bitcoin para valores
à volta dos 70 ou 80 mil. E eu acho que não só em relação à Bitcoin, como em relação aos principais índices, será muito interessante. O mercado está muito assustado agora com esta previsão da inflação feita por Jerome Powell e haverá certamente reações muito fortes a todos os dados que irão sair relacionados com a inflação e será interessante ver de que maneira é que os mercados vão reagir a esses valores. Vamos entrar agora numa época natalícia, um pouco propícia a um certo acalmar dos mercados, mas depois vem janeiro e temos no final de janeiro a tomada de posse de Trump, que está já muito incorporada em termos do preço dos mercados, mas vamos também ver o anunciar de algumas medidas e de que forma é que esse anunciar será feito, em termos das repetidas ameaças de tarifas, em termos das situações de ameaça a deportações em massa, que são aspectos que estão intimamente ligados com pressões que o mercado tem medo em termos de inflação e, portanto, será muito interessante durante o mês de janeiro ver de que forma é que essas medidas são anunciadas, se é que são anunciadas, de que forma são anunciadas e como é que os mercados vão reagir. Por fim, o terceiro ponto que eu queria aqui trazer tem a ver com uma empresa que eu gosto muito, sobretudo como utilizador, a Apple, e esta semana a Apple veio anunciar que planeia fazer não os upgrades normais que tem feito em termos dos seus iPhones, que são em certa medida apenas upgrades, mas realmente dar um salto mais profundo em termos de evolução e que a Apple sente que é o momento de tentar dar esse salto e de criar inovação relativamente aos seus produtos. E nessa medida, várias fontes próximas à Apple vêm indicar que está a ser preparado um iPhone mais fino, porque há essa procura, e um iPhone que entraria numa linha de preço mais barata, com uma câmera menos complexa, um iPhone mais fino e, portanto, mais adaptado a pessoas que gostam de telefones, no fundo, com uma portabilidade mais ligada a este design slim. Mas talvez a principal inovação que estas fontes referiram é algo que a Apple está a trabalhar há algum tempo, é tentar encontrar soluções para aparelhos que fossem dobráveis, chegou a ponderar inclusivamente que o visor pudesse funcionar dos dois lados, mas acabou por ir no sentido da decisão da câmara ser na parte interior. Depois havia a questão tecnológica do que é que permitiria que o facto do aparelho se dobrar funcionasse de forma consistente e haver, no fundo, material elástico que o permitisse, e, portanto, vem agora criar a hipótese de, no próximo ano, saírem dois produtos dobráveis, uma espécie de laptop ou iPad que, abrindo-se, ficaria com um ecrã de cerca de 19 polegadas e um iPhone, mas que, ao abrir, ficaria, no fundo, maior que o iPhone 16 Pro Max e, portanto, seria, no fundo, um passo acima e um visor ainda acima. Vamos ver se, efetivamente, a Apple consegue, no próximo ano, dar estes saltos. Isto vem numa lógica de várias críticas que diziam que a Apple se limitava a atualizar os seus produtos com melhores câmaras e que agora, efetivamente, quer dar um salto e lançar novos produtos, sendo que recentemente a grande novidade era o Apple Intelligence, uma novidade mais no sentido de aderência à inteligência artificial e mais ligada ao software, e agora quer dar passos em relação à parte do hardware. Isto surge também num contexto
relativamente ao seu mais recente produto, o Provision, um produto extremamente caro, estarem também a ser feitos esforços no sentido de reduzir o preço e de procurar que o iPhone pudesse funcionar como bateria do Provision, mas em termos tecnológicos esta situação está um pouco difícil e, portanto, vamos ver o que a Apple consegue fazer neste segmento. E, portanto, foram estas as 3 ideias que eu vos queria trazer aqui. Aproveito para vos desejar um bom Natal e boas festas e despeço-me até daqui a uma semana.